Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. A gente vai continuar o nosso assunto, que é genética, e hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. Então, se você já tá craque na primeira lei, vem comigo, que depois da vinheta tem segunda lei de Mendel. Muito bem, a segunda lei de Mendel, ela segue os mesmos princípios da primeira lei. A gente precisa ter segurança que a gente entendeu quais são os princípios dos cruzamentos da primeira lei para a gente chegar aqui. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre a primeira lei de Mendel, assista e depois você vem para esse vídeo aqui. E o que a gente vai falar então? Segunda lei de Mendel é a lei que fala sobre polihibridismo. Vamos explicar melhor. Lá na primeira lei de Mendel, a grande sacada de Mendel, o que fez com que ele conseguisse chegar às suas conclusões e às suas leis sobre hereditariedade, foi especialmente o fato dele conseguir analisar uma característica de cada vez. Ele isolava uma única característica para conseguir analisar, entender como que era o mecanismo de transmissão dessa característica ao longo das gerações. Já na segunda lei de Mendel, ele ousou e começou a analisar mais de uma característica ao mesmo tempo. A isso a gente dá o nome de polihibridismo, lembrando que poli significa muitos. De forma mais comum, vai aparecer para a gente a análise de duas características ao mesmo tempo e, portanto, a gente fala de hibridismo. Mas como será que isso é possível? Vamos seguir o mesmo princípio. Na primeira lei, ele dizia que os fatores, e nós sabemos hoje que fatores são os genes, ele dizia então que esses fatores eles se separavam, eles se segregavam na hora de produzir os gametas. E cada um ia para um tipo de gameta. Muito bem, então a gente tinha ali os cromossomos homólogos, né, células diploides resultantes de fecundação, e na hora de produzir gametas, esses cromossomos se separavam, indo um para cada célula, para cada gameta. E os cromossomos carregam os seus respectivos genes, portanto, ia um gene para uma célula, outro gene para outra célula, para outro gameta. Seguindo essa mesma linha, a gente consegue entender e explicar como que é possível analisar duas ou mais características ao mesmo tempo. Então, olha só, a gente precisa lembrar sempre que cada característica é condicionada por um par de alelos. E se a gente brincar aqui um pouquinho com esse lance da produção de gametas, na primeira lei de Mendel, a gente estava falando sobre uma célula com 2 cromossomos, com um único par, só para simplificar. Agora, como eu estou falando de duas características ao mesmo tempo, eu vou precisar então de 2 pares de alelos, 4 genes. Então vamos brincar um pouquinho aqui com essa situação para a gente entender como que é possível analisar várias características ao mesmo tempo por conta da produção de gametas. Então olha só, eu tenho uma célula aqui diploide, eu tenho 2 pares de cromossomos. Se ela é diploide, ela é 2N. Como eu tenho 2 pares, 1, 2, 3, 4 cromossomos. A minha célula 2N igual a 4 vai sofrer meiose. Na primeira etapa da meiose, eu fiz aqui de forma mais brincando com o meu espaço da lousa, mas é a mesma coisa. Na primeira etapa da meiose, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Então, houve a separação desses homólogos e desses homólogos. Dependendo da posição que os cromossomos estão dentro da célula, ele vai para um lado ou para outro. Então, vamos supor que a minha célula estava mais ou menos nessa posição e aí aconteceu a divisão dos homólogos dessa forma. Então, veio um homólogo para cá e um homólogo para cá. Da mesma forma, aconteceu a separação, vou fazer tortinho aqui, desses homólogos. Então, veio um homólogo para cá e um homólogo para cá. Então, eu estou querendo dizer que a minha célula se dividiu nesse sentido, separando os cromossomos homólogos. Esses 2 foram para uma célula e esses 2 vieram para uma outra célula. Na segunda etapa do processo de meiose, acontece a separação das cromátides irmãs. Então, veja bem, essa cromátide carregando o gene azão veio para cá, essa cromátide carregando o gene azão veio para cá. Essa cromátide carregando o gene Bzão veio para cá. E essa cromátide carregando outro gene Bzão
veio para cá. O mesmo aconteceu com essa célula aqui, que tem os cromossomos que carregam o Azinho e o Bzinho. Na separação dos homólogos, ficou um Azinho e um Bzinho para cada célula. Qual é o resultado dessa situação? Quais foram os gametas produzidos, então? Essa célula tem um gameta que tem uma constituição genética Azão e Bzão, assim como essa célula aqui. Agora, essas duas células produzem gametas com constituição Azinho e Bzinho. Agora, eu vou te dar uma orientação e eu vou querer que você pause o seu vídeo e tente achar a resposta para mim. Vamos supor que, porventura, os meus cromossomos que carregam o gene B, eles estejam invertidos na minha célula. Então, de repente, o Bzinho estava desse lado aqui e o Bzão estava desse lado aqui. E aí, o que vai acontecer? Pausa o vídeo e diz para mim. Bom, você deve ter chegado à conclusão que se os meus cromossomos estavam com lados invertidos, o cromossomo Bzinho ficou do lado do cromossomo Azão na hora da separação dessas células. Então, aqui eu vou ter o Bzinho e, obviamente, o Bzão veio para cá. E aí, quando as cromátides irmãs se separaram, aqui eu fiquei com uma cromátide que carrega o gene Bzinho, aqui também eu fiquei com uma cromátide que carrega o gene Bzinho. Aqui eu fiquei com a cromátide com o Bzão, assim como nessa célula aqui. E qual é o resultado disso? Eu começo a produzir gametas diferentes. Essa célula, esse gameta, tem constituição genética Azão, Bzinho, assim como essa daqui, Azão e Bzinho. Já essas duas células carregam a constituição Azinho e Bzão. Então, na realidade, quando eu falo de segregação independente, significa então que os genes aos quais eu estou me referindo, os genes que são responsáveis pela manifestação das características às quais eu estou me referindo, eles estão em cromossomos diferentes. Essa é a chave. Anota isso no seu caderno. Então, eles estão em cromossomos distintos. E é justamente por isso que eu consigo fazer essa, entre aspas, brincadeira aqui com a posição dos meus cromossomos, levando à formação de gametas diferentes. E por conta dessa segregação independente, é que é possível analisar mais de uma característica ao mesmo tempo. Muito bem, agora que você já entendeu esse processo, como que ele ocorre, eu vou te ensinar a forma mecânica de você encontrar os gametas que são produzidos por indivíduos que têm mais de um par de genes, levando à condição de mais de uma característica ao mesmo tempo. Então vamos lá, a gente vai aprender a fazer isso pelo chamado sistema de chaves. O sistema de chaves funciona mais ou menos assim. Então eu tenho um indivíduo dihíbrido. Vamos entender esse nome. O que significa ele ser dihíbrido? Significa que ele tem dois pares de genes. Eu tenho duas características e cada característica é condicionada por um par de genes. Então, dois pares de genes, certo? Híbrido por quê? Porque eu tenho uma mistura entre o gene dominante e o gene recessivo. Ou seja, ele é um indivíduo duplamente heterozigoto. E é por isso que eu também posso chamá-lo de duplo heterozigoto. E como que eu vou fazer, então, a resolução? Como que eu vou achar os gametas produzidos por esse cara aqui? Eu começo da seguinte forma. Eu olho para o meu primeiro par de alelos. Quando o meu primeiro par de alelos é heterozigoto, eu vou ter que escrever os dois aqui. Então, eu vou escrever o Azão e vou escrever o Azinho. Muito bem. O meu segundo par de alelos também é heterozigoto. Olha só que interessante. Eu não tenho um tipo só. Eu tenho dois tipos de genes. Pessoal, repara aqui, ó. Vamos brincar com a mão. Se eu tenho dois tipos de genes, eu vou abrir uma chave dupla, tanto para o gene Azão quanto para o gene Azinho. Então, eu vou fazer um sistema de chaves e nesse momento eu vou abrir uma chave dupla. Por quê? Porque o meu segundo par é heterozigoto, então eu tenho dois tipos de genes aqui. Então, nessas condições, esse indivíduo produziu um gameta Azão-Bzão, um gameta Azão-Bzinho,
um gameta Azinho Bzão e um gameta Azinho Bzinho. Se você prestar atenção, a constituição genética que eu coloquei aqui é exatamente a mesma que a gente tem nessa célula. Agora, pausa o vídeo e confere se os gametas produzidos aqui são os mesmos que foram produzidos aqui. Olha só que interessante. Eu tenho o gameta Azão Bzão. Olha ele aqui, 2 vezes. Gameta Azão Bzinho. Olha ele aqui e aqui. Gameta Azinho Bzão. Opa, aqui e aqui. E gameta Azinho Bzinho. Basta eu escrever uma vez só se eles estiverem repetidos. Então, bateu, produziu os mesmos tipos de gametas. Agora, terceira vez que a gente vai falar sobre encontrar gametas no indivíduo de híbrido. Só que agora eu vou fazer a dica rápida. Eu costumo chamar de gambiarra, mas enfim, vamos lá. A dica rápida para você encontrar gametas no indivíduo de híbrido é fazer como se fosse a operação distributiva na matemática, é mais ou menos o que a gente faz no cruzamento de primeira lei. Então eu vou combinar o Azão com o Bzão e eu vou produzir um gameta Azão Bzão. Vou combiná-lo também com o Bzinho e produzir um gameta Azão Bzinho. Posso combinar o Azinho com o Bzão, produzir um gameta Azinho Bzão, e o Azinho com o Bzinho, produzindo um gameta Azinho Bzinho, e a gente pode conferir que são exatamente os mesmos gametas que foram produzidos. Então você entendeu, você aprendeu a forma mecânica e agora você consegue fazer com bastante rapidez para ganhar tempo na resolução do seu exercício. Muito bem, agora que a gente já está craque, já consegue encontrar os gametas com facilidade, vamos entender como é que faz o cruzamento para a segunda lei de Mendel. Então, olha só, inicialmente Mendel, quando ele fez os seus cruzamentos, ele analisou algumas características que ele já tinha conhecimento. Então ele pegou, por exemplo, a cor da semente da ervilha. Ele sabia que existiam 2 cores, as amarelas e as verdes. E a outra característica que ele usou foi a textura da semente. Então ele sabia que existiam sementes lisas e sementes rugosas. Eu não sei se você se lembra, mas a primeira geração que Mendel utilizava para cruzar, a geração parental, ela é sempre de indivíduos puros. Então ele fazia cruzamentos para testar que esses indivíduos fossem puros, ou seja, que fossem homozigotos. E no cruzamento, Mendel encontrou na primeira geração de descendentes, na geração F1, 100% de indivíduos com sementes amarelas e lisas. E você já está craque em genética, então você já sabe que se nessa geração eu obtive 100% de sementes com essas características, estas são as características dominantes. Então, se ele é amarelo, significa que ele tem genes dominantes. E qual letra que a gente vai usar? A gente vai homenagear a característica recessiva, então a gente vai usar a letra V. Se é uma característica dominante, eu vou usar a letra Vzão. Muito bem, acontece que cada característica é condicionada por um par de genes, então tá faltando o alelo do Vzão. Ora, se eu tô falando da geração parental, que é uma geração onde os indivíduos são puros, o alelo só pode ser Vzão em homozigose. Muito bem, a característica lisa, ela também foi encontrada em 100% dos indivíduos na geração F1, o que indica que ela também é uma característica dominante. E eu vou usar então a letra R em homenagem à característica recessiva, porém maiúscula, porque é uma característica dominante. E o mesmo princípio eu aplico aqui. Qual é o alelo do Rrão? Só pode ser um outro Rrão, porque eu estou falando da geração de indivíduos puros. E em contrapartida, as sementes verdes, elas vão ser condicionadas por genes recessivos. Flávia, por que eu sei que está em homozigose? Em primeiro lugar, porque eu estou falando da geração pura. Em segundo lugar, uma característica recessiva só se manifesta se o gene estiver em dose dupla. E a semente rugosa também vai ser uma característica recessiva. Vou colocar as letras minúsculas aqui para representar esse genótipo. Muito bem, para fazer um cruzamento, o que eu preciso? Encontrar quais são os gametas. Vamos encontrar quais são os gametas que foram produzidos aqui
por esses indivíduos. Eu vou usar aquele sistema bem rápido para a gente encontrar os gametas e eu vou formar aqui então gametas do tipo Vzão é rão, Vzão é rão, Vzão é rão, Vzão é rão. Olha só, eu consigo encontrar somente um tipo de gameta aqui. E para não confundir, eu vou te ensinar um macete. Você vai conferir se os gametas que você encontrou estão em número correto com a seguinte fórmula. Você vai fazer 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoses. Vou colocar aqui para você número de heterozigoses. Muito bem, se eu tenho um para homozigoto, outro para homozigoto, eu não tenho nenhuma heterozigose. 2 elevado a 0 é 1. Então eu formo aqui um único tipo de gameta. E agora você não se confunde mais. Como assim tem 4 aqui, Flávia? Mas olha só, eles são de um único tipo. Então, o gameta que foi formado aqui é o gameta do tipo Vzão é rão. A mesma coisa eu vou aplicar para essa situação aqui. Se eu for fazer a propriedade aí da distributiva para encontrar, né, como aquela dica rápida para encontrar gametas, eu vou chegar na seguinte situação. Eu vou formar gametas Vzinho é rinho, Vzinho é rinho, Vzinho é rinho e Vzinho é rinho. E aí, para não me confundir, eu faço a minha formulinha e eu também vou chegar à conclusão que esse indivíduo vai formar um único tipo de gameta. Então, olha só, agora que a gente já entendeu, eu vou colocar aqui o único tipo de gameta que foi formado por esses indivíduos para a gente não se confundir. Esse cara vai produzir um gameta Vzão é rão, esse cara vai produzir um gameta Vzinho e é rinho. E muito bem, o que acontece mesmo no processo de fecundação? Os cromossomos homólogos se pareiam e, consequentemente, os seus genes vão se parear. Então, eu vou colocar aqui os genes pareados agora. Esses indivíduos da geração F1 com sementes amarelas e lisas, eles vão ter a constituição genética Vzão, Vzinho, é rão e é rinho. Eles são heterozigotos, assim como os demais indivíduos das gerações F1, da primeira geração de descendentes que Mendel encontrava nos seus cruzamentos de primeira lei e agora no seu cruzamento de segunda lei. Muito bem, sendo que eles têm o gene dominante, eles vão apresentar a característica condicionada por esse gene. Se for Vzão, amarelo. Se for é rão, liso. E é por isso que eu obtive aqui 100% de indivíduos amarelos e lisos. Só que Mendel não parava por aí. Ele cruzava indivíduos da geração F1 entre si. Então ele vai fazer o seguinte cruzamento. Indivíduos amarelos e lisos da geração F1, ou seja, Vzão, Vzinho, é rão, é rinho, com indivíduos amarelos e lisos da geração F1, Vzão, Vzinho, é rão, é rinho. Muito bem, vamos encontrar quais são os gametas produzidos por esses caras? Vamos conferir o nosso número de gametas? Então, eu tenho duas heterozigoses. Então, eu vou fazer 2 elevado a 2 e eu vou produzir, então, 4 gametas. Mas acontece que aqui vocês já estão craques, que foi o que a gente falou na lousa anterior. Então, quais os gametas que eu vou produzir aqui? Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e Vzinho é rinho. Esse cara tem a mesma constituição genotípica, então ele vai produzir os mesmos tipos de gametas. Vamos lá, Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e Vzinho é rinho. Muito bem. E agora, para fazer esse cruzamento, o que eu tenho que fazer? Aí, a gente não foge muito do quadro de Punnett. Então, eu achei os gametas, vamos colocar ali. O primeiro indivíduo, ele vai formar gametas. Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e Vzinho é rinho. E o segundo indivíduo, por coincidência, porque eles têm o mesmo genótipo, vai produzir os mesmos tipos de gametas. Vzinho é rão,
e Vzinho é rinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses gametas aqui e vou colocar eles no quadro. Eu vou colocar os gametas de um indivíduo na linha e os gametas do outro indivíduo na coluna. Vamos lá. Então, eu tenho gametas Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e Vzinho é rinho. Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e Vzinho é rinho. E agora eu vou começar a brincar com essa situação aqui. Então, vamos ver quais são as combinações que vão ser formadas aqui nessa fecundação. Vzão, Vzão, é rão, Vzão, Vzão, é rinho, Vzão, Vzinho, é rão, Vzão, Vzinho, é rinho. Segunda linha. Vzão, Vzão. Pausa o vídeo. Tenta fazer você. É rinho. Vzão, Vzão. É rinho. Vzão, Vzinho. É rinho. Vzão, Vzinho. É rinho. Vzão, Vzinho. É rão. Vzão, Vzinho. É rinho. Vzinho, Vzinho. É rão. Vzinho, Vzinho. É rinho. Vzão, Vzinho. É rinho. Vzão, Vzinho. É rinho. Vzinho, Vzinho. É rinho. Vzinho, Vzinho. É rinho. Amém. Terminamos. Muito bem. Eu trouxe você um pouquinho mais para o canto da lousa para a gente poder analisar com calma o que está acontecendo nessa tabela. Vamos lá. Eu encontrei então um total de 16 genótipos diferentes e agora eu preciso analisar quais são os fenótipos que ele me traz. Então vamos lá. Eu quero que você me ajude a contar quantas vezes eu encontro o indivíduo amarelo e liso, ou seja, o indivíduo que tem um gene Vzão, independente do seu alelo, e um gene rão, independente do seu alelo. Então eu vou achar isso, vamos ver. Vzão é rão, Vzão é rão, Vzão é rão, Vzão é rão. Vzão é rão, esse não. Vzão é rão, Vzão é rão, Vzão é rão e Vzão é rão. Então vamos ver quantas vezes isso aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes, num total de 16, eu encontrei indivíduos com esse fenótipo, amarelos e lisos. Muito bem. Vamos achar agora quantas vezes eu encontro indivíduos amarelos, ou seja, que tem um Vzão independente do seu alelo, e rugoso. Aliás, para ser rugoso, eu sei que ele precisa ser recessivo. Muito bem, vamos achar essa situação então. Indivíduos, Vzão, é rinho. Vzão, é rinho. Esse não, Vzão, é rinho, e esses dois também não. Então, eu encontrei essa situação 1, 2, 3 vezes. 3 num total de 16. Quantas vezes eu encontro um indivíduo que seja Vzinho, portanto verde, e que tenha um rão, portanto rugoso? Então, Vzinho, é rão, não importa o seu alelo. Vzinho, é rão, não importa o seu alelo. Vzinho, é rão. Eu encontrei essa situação 1, 2, 3 vezes, num total de 16. E por fim, quantas vezes eu consigo encontrar um indivíduo que é duplo homozigoto recessivo? Isso vai acontecer uma única vez, num total de 16 possibilidades. Então, o que essa tabela está me dizendo é que eu consigo encontrar 9 indivíduos amarelos e lisos, que é um fenótipo parental, um indivíduo verde rugoso, que também é um fenótipo parental, mas como os gametas segregam independentes, eu posso ter uma variação dos genótipos, formando ainda indivíduos amarelos e rugosos e verdes e lisos, numa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Essa proporção clássica para a segunda lei de Mendel. E agora, para entender um pouquinho melhor, a gente vai fazer uns exercícios e eu vou te dar umas dicas bem bacanas para a gente conseguir resolver. Vamos lá? Muito bem, então vamos fazer um exercício bem típico, bem simplesinho de segunda lei, para que você pegue o jeito da coisa e consiga fazer todos os exercícios com as dicas que eu vou dar.
Então, olha só, o enunciado está dizendo o seguinte, olha o seu aqui que olha o meu aqui na minha telinha. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal. Então, vamos lá, a mulher com olhos escuros e visão normal, ela tem o genótipo Czão, Czinho, Emão, Eminho. Ele já trouxe o genótipo pra gente. Então, para ter olhos escuros, ela tem que ter o Czão, visão normal, tem que ter o Emão. Essa mulher, ela tem as duas características. Eu vou desenhar a genealogia. É interessante, principalmente quando você está começando a fazer os exercícios, que você tenha o hábito de desenhar. Ao longo do tempo, conforme você for fazendo vários exercícios, você vai perdendo essa necessidade, a resolução é quase que automática na cabeça. Mas, por enquanto, é interessante que seja feita. Então, eu vou desenhar aqui, ó, uma mulher, bolinha, e como são duas características, eu vou dividir essa bolinha em dois. Ela tem olhos escuros e visão normal. Então, a princípio, tudo certo com ela. Ela é casada com um homem. Vamos colocar o homem aqui. O quadradinho representa o homem. Como tem duas características, eu também vou dividir esse quadradinho ao meio. Ele tem olhos claros e é míope. Ora, se eu sei que para ter olho escuro e visão normal, eu tenho que ter genes dominantes, para ter olho claro e míope, eu tenho que ter genes recessivos. Muita atenção à forma com que você escreve as letras, é importante que seja diferente, que seja bem distinta uma letra da outra. Esse homem, então, ele tem olhos claros, eu vou deixar a parte de cima aqui para os olhos claros, e miopia, vou deixar a parte de baixo aqui para miopia. Muito bem, então eu sei que o genótipo dela é Czão, Czinho, Emão, Eminho, porque ele trouxe para mim no enunciado, assim como ele trouxe que o homem, ele tem olhos claros, nem precisaria ter trazido isso no enunciado, né? Eu sei que para ter uma característica recessiva, ele precisa que os dois genes sejam recessivos, assim como para miopia. Então, ele é Czinho, Czinho, Eminho, Eminho. Vamos ver o que o exercício está me pedindo. Marque a alternativa. Sabendo que os olhos escuros e visão normal são determinados por genes dominantes, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, o que ele está querendo de mim? Ele quer saber a probabilidade, eu simbolizo probabilidade com P, de nascer uma criança. Repara que ele falou criança. Ele não está determinando o sexo dessa criança. Então, tanto faz. Mas ele quer que seja de olhos claros e de visão, colocar direto aqui, visão normal. É isso que ele está perguntando para mim no enunciado desse exercício. Muito bem, eu vou fazer da forma tradicional e depois eu vou dar uma dica bem rápida para você resolver esse exercício. Então eu tenho um cruzamento Czão, Czinho, Emão, Eminho, com Czinho, Czinho, Eminho, Eminho. Primeira coisa que eu tenho que fazer num cruzamento de segunda lei, achar os gametas. A gente já sabe fazer isso de uma forma bem rápida, bem dinâmica, usando aquele método gambiarra. Então vamos lá. Czão, Emão, Czão, Eminho, Czinho, Emão. Flávia, mas você não falou que a gente usa o dominante na frente? Quando a gente vai escrever o genótipo, tá? Aqui eu tô fazendo só o gameta ainda. Então, Czinho, Eminho. E esse cara aqui, quais gametas ele produz? Vamos lá. Czinho, Eminho. Não vou escrever ainda, você vai entender por quê. Czinho, Eminho. Czinho, Eminho. Czinho, Eminho. Olha só, ele produz só um tipo de gameta. Vamos conferir? A gente sabe também usar uma fórmula, vou até mudar a cor da caneta aqui, ó, para conferir o número de gametas que são produzidos. Esse daqui tem quantas heterozigoses? 1, 2. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4 gametas. Bateu? 1, 2, 3, 4. Bateu. Quantas heterozigoses tem esse cara aqui? Nenhuma. 2 elevado a 0 é igual a 1 gameta. Então, ele vai produzir um tipo só de gameta. Bateu. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Colocar esses gametas no meu quadro de Punnett. Vou colocar o meu quadro aqui. Vou vir aqui para essa parte da lousa e deixar essa aqui livre. Então, eu tenho o gameta Czão, Emão, Czão, Eminho, Czinho, Emão e Czinho, Eminho. E eu tenho um gameta também produzido pelo outro indivíduo, que no caso é o pai. Vamos colocar bem direitinho aqui a tabelinha.
que é o gameta Czinho, eminho. Vamos ver como é que vão ficar os genótipos aqui. Czão, Czinho, emão, eminho. Czão, Czinho, eminho, eminho. Czinho, Czinho, emão, eminho. Czinho, Czinho, eminho, eminho. Muito bem, vamos analisar esses genótipos aqui, pessoal. Se eu tenho um Czão e um emão, ele vai ter olhos escuros e ele vai ter visão normal. Muito bem. Qual é a probabilidade disso acontecer? Vamos ver o resto primeiro. Então, eu tenho um Czão, olha, tem olhos escuros também. Muito bem, só que ele é eminho, eminho. Então, ele vai ser míope. Esse cara aqui é Czinho, Czinho. Se ele é Czinho, Czinho, ele tem olhos claros. Mas ele tem visão normal porque ele tem um emão. E esse indivíduo aqui tem Czinho, Czinho, portanto, olhos claros. Só que ele tem eminho, eminho, portanto, é míope. Nenhuma característica, nenhum fenótipo aqui vai se repetir. Então, eu tenho os genótipos. Esse cara aqui vai ser 1 no total de 4, 1 no total de 4, 1 no total de 4 e 1 no total de 4. Então, qual a possibilidade de eu ter um indivíduo de olhos claros e visão normal? Vamos procurar aqui, ó, claros e normal. A possibilidade disso acontecer é de 1 em 4. Muito bem, ainda que essa tabela foi relativamente simples da gente produzir. Agora, eu vou te dar uma dica como a gente resolver esse tipo de exercício de forma mais rápida. Eu vou apagar a lousa e vou fazer de novo para você. Vem comigo. Olha só, quando ele me pergunta a probabilidade de eu ter o surgimento de duas características, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que a primeira lei de Mendel analisa uma única característica de cada vez. A segunda lei de Mendel analisa duas ou mais. Ué, se eu estou falando de duas características aqui e são, obviamente, condicionadas por pares de genes distintos, então eu posso tratar isso daqui como se ele estivesse falando de duas características usando a primeira lei de Mendel. Então eu vou fazer justamente isso, eu vou quebrar esse cruzamento. Eu vou analisar primeiro uma característica, primeira lei de Mendel, e depois outra característica, primeira lei de Mendel. É a mesma coisa que eu dizer para você que eu vou quebrar isso daqui em dois cruzamentos de primeira lei. Então olha só, eu vou analisar primeiro a cor dos olhos. Então, com relação à cor dos olhos, a mãe é Czão, Czinho e o pai é Czinho, Czinho. Como fica esse cruzamento? Você já deve ter visto de cara que os gametas que esse cara produz aqui são o Czão e o Czinho. E esse aqui, o Czinho e o Czinho. Cruzando, nós temos Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. Muito bem. Qual é a probabilidade dos olhos serem claros? Ou seja, de ter somente o gene recessivo? Esses dois caras aqui, eles têm o Czão. Então, mesmo sendo heterozigotos, vão ter a característica condicionada pelo gene dominante, que é o olho escuro. Então, esses dois caras aqui vão ter olhos claros. Eu tenho 2 num total de 4, que significa meio. Muito bem, agora eu vou analisar a segunda característica, que é o tipo de visão. Para a visão, a mãe é emão, eminho. E o pai é eminho, eminho. Quais gametas esses caras produzem? A mãe produz o emão e produz o eminho, o pai só produz o eminho. Vamos fazer o cruzamento. Emão, eminho, emão, eminho, eminho, eminho e eminho, eminho. Então, mesma coisa. Se eu tiver o emão, eu vou ter visão aqui, ó, normal. Olha, justamente isso que eu quero. A probabilidade de ter visão normal é de 2 em 4, que é igual a meio. Muito bem. Agora eu vou para essa minha questão aqui. Qual é a probabilidade de um indivíduo ter olhos claros e visão normal? Eu sei que a probabilidade dele ter olhos claros é meio. Vou colocar aqui.
E eu sei também que a probabilidade dele ter visão normal é meio, acabei de achar. E aí, pessoal, tem uma regrinha que a gente usa em probabilidade na genética, que é a regra do E. O que é a regra do E? Toda vez que eu tiver um E, ou explícito ou subentendido, eu vou usar a multiplicação. Então, meio vezes meio é igual a 1/4, que é exatamente a quantidade, a proporção que eu tinha achado na primeira resolução. Essa resolução aqui, ela acaba sendo muito mais rápida. A tabela que a gente fez, ela foi curta, porque um dos indivíduos produziu um tipo só de gameta. Mas se eu estiver fazendo o cruzamento entre 2 dihíbridos, eu vou produzir 16 genótipos diferentes na geração de descendentes. Então vai me dar um pouco mais de trabalho. Então você conseguir quebrar e fazer exercícios dividindo em casos de primeira lei, facilita para você. Você ganha tempo e chega no mesmo resultado. Então nunca se esqueça, se eu tiver ali um E subentendido, por exemplo, qual é a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros? Então ele quer saber a probabilidade deste filho ser uma menina e a probabilidade dessa menina ter olhos claros. Então são duas situações, eu preciso usar a regra do E. Esses exercícios, eles pegam muito nessa questão do sexo, um menino ou uma menina. Repare que quando não tiver importância o sexo, ele vai falar criança, e aí você não considera. Bom, é isso, eu espero que você tenha entendido, que você tenha conseguido acompanhar comigo a resolução desse exercício. Esse foi muito simples, mas eu aconselho que você faça todos os exercícios que tiver disponíveis. Se tiver qualquer dúvida, escreve aqui para mim, que eu vou ter um grande prazer em te ajudar. Não esquece de tirar um print dessa aula e postar no Instagram e me marcar. E curte o vídeo, comenta para mim se você gostou. Então eu fico por aqui, um beijo e até a próxima aula.